A paz do Senhor, amado. Vamos colocar de pé, vamos dar início ao nosso culto de adoração, de agradecimento a esse Deus maravilhoso. Aí no seu lugar, curva a sua cabeça. Vamos falar um pouquinho com o Senhor, agradecer Ele por tudo. Tá, querido Pai amado, Senhor, é com alegria, Pai, que estamos aqui na Tua casa, Pai, para agradecer o Teu nome, bem dizer. Eu quero agradecer o Senhor, Pai amado, porque podemos estar aqui como irmãos, adorando o Senhor na beleza da Tua santidade, Pai. Estando aqui, Pai amado, Deus Senhor, podendo sentir a Tua presença, sentir, Pai amado, Deus Senhor, o Teu mover neste lugar, porque o Senhor se faz presente, Pai, em nosso meio. Por isso, Pai, faz da Tua maneira, faz do Teu jeito, Senhor. Porque, Pai amado, é para a Tua honra, é para a Tua glória, é para a Tua adoração. Nós queremos, Pai amado, mais uma vez ser agraciado com a Tua presença. Queremos, Pai amado, ser cheio, Pai, do Teu Santo Espírito. Queremos Te pedir, Pai amado, Deus Senhor, que neste culto o Senhor venha fazer, Pai amado, Deus, um sobrenatural na nossa vida. Porque, Pai amado, nós queremos, Pai amado, Deus Senhor, prosseguir e conhecer. Senhor, te agradecemos pelos ensinamentos, Pai, a qual o Senhor, Pai amado, Deus, tem colocado nesta casa, o Senhor tem colocado nesta igreja, Pai. Nos ajuda a colocar em prática, Senhor, porque bem sabemos, Pai amado, Deus Senhor, Pai, que muitos erram, Pai, porque não conhecem, Pai amado, Deus, as Escrituras, e aqui nós estamos aqui aprendendo, Pai. Senhor, é com bastante gratidão, Pai, que nessa noite nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui neste lugar, por esse ajuntamento, por esta igreja, Pai. Eu quero louvar o Senhor e agradecer, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida dos pastores, Pai, com o Senhor, Pai, Deus providenciou a este aprisco, Pai, a verdadeiramente, Senhor, a Tua pregada, a Tua palavra se pregada genuína, da forma que ela é, Senhor. Não estamos aqui, Pai, Deus, querendo, Pai, conhecer o Senhor por vista, não. Nós queremos, Pai, Deus, se chegar, Pai, a Tua presença, Pai, Deus, em persistir, Pai, Deus, em conhecer. Senhor, revela a Tua face, Pai, neste lugar, e que este culto seja, Pai, Deus, um encontro, Pai, Deus, Senhor, sobrenatural, da Tua presença, Pai, Deus, invadindo neste lugar, da Tua glória descendo, Pai, Deus, Senhor, da maneira, Pai, sobrenatural na nossa vida, e que todos, Pai, Deus, que adentrar este culto, Pai, venha sentir, Pai, o Teu mover, venha sentir o Teu operar, venha sentir o Teu agir, Pai, porque Tua presença, Pai, Deus, é real neste lugar, é o Senhor, Pai, Deus, que reina neste lugar, é o Senhor, Pai, que faz todas as coisas a nosso favor. Por isso a Tua igreja te adora, a Tua igreja te agradece, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amados, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vou estar lendo aqui um trecho do verso do Cântico de Maria. Aleluia. Quando ela foi visitar e passou ali quase 3 meses com a sua prima, ali nós podemos ver uma criança dentro do ventre, ela ser cheia do Espírito Santo. Eu quero te dizer, quando Jesus está no ambiente, o Espírito Santo, ele move de uma maneira sobrenatural, e ele enche a casa, ele enche a vida daqueles que estão em busca. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 1, verso 49. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos os pensamentos de seu coração. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu os vazios ricos, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão a sua paternidade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Amém, amados? Amém. Pode sentar glorificando como santo do Senhor. Esse trecho aqui é relatado com um cântico ao qual Maria fez após de visitar sua prima Isabel. A palavra vai dizer que quando Maria adentra a casa de Isabel, Isabel também estava grávida. A criança a qual estava dentro do seu ventre, sentindo a presença do Messias, do Rei da Glória, ela se enche do Espírito Santo de uma maneira tão sobrenatural que ela começa a se mexer dentro do ventre.
Sabe o que eu entendo com isso? Quando a presença de Jesus é tão forte no ambiente, ninguém consegue ficar parado. Uma criança que não tinha um raciocínio, mas quando ela viu, ela sentiu aquela presença, ela começou a ali se movimentar. Eu entendo com isso, que quando nós estamos na presença de Deus, nós sentimos a presença de Jesus. O ambiente fica diferente, a nossa vontade cada dia mais é de se alegrar, é de pular. E nesse culto hoje, amado, você tem essa oportunidade de sentir essa presença. Da mesma maneira que João Batista ali, cheio do Espírito Santo ali, se moveu dentro daquele ventre, sendo ainda uma criancinha em formação, eu e você também podemos estar aqui nessa noite, ser cheio do Espírito Santo, sentindo a presença dele, impactar o meu ser, impactar o seu. Que neste culto hoje nós possamos experimentar um pouquinho deste poder. Você não veio aqui para mais um culto, não. Você veio adorar. Você veio se preencher. Você veio sentir a presença. Olha, amado, aquela visita foi tão maravilhosa que ele ficou marcado. Que Maria, ela fez um cântico. Ela adorou. Então, amado, quando nós temos experiência com Cristo, é momento da gente cantar, é momento da gente se alegrar, é momento da gente bem dizer o nome dele. Ela vai falar assim: porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. Então, por você estar aqui nessa noite, sabe por quê? Porque grandes coisas o Senhor fez na tua vida. Você não está aqui pela tua vontade, não. Foi o Senhor que te escolheu primeiro, foi Ele que te chamou, foi Ele que tem, e a honra, e a glória, e a adoração que é tirada para Ele no teu coração nessa noite. Por isso, quando estiver louvando aqui, adora Ele mesmo. Adore Ele igual aquela criancinha, igual aquele bebezinho João Batista no ventre, sentindo aquela presença gostosa ali, começou a se movimentar ali dentro do ventre. Se imagine você, sentindo a presença de Deus aqui, se alegrando. Olha, nesse momento muitos queriam estar no teu lugar aqui, mas Deus providenciou para você. Esse cantinho ao qual você está sentado aqui é seu, foi o Senhor que providenciou. Então, amado, não fique disperso. Sinta a presença do Senhor. Fale com Ele, está aqui. A palavra de Deus fala: onde tem dois ou mais, o Senhor Ele se faz presente, Ele está aqui. Então, amado, não deixa nada, ninguém atrapalhar o culto ao qual você veio dedicar a Deus, não. Não deixa a circunstância, não deixa nada e ninguém, porque você marcou um encontro com o Todo-Poderoso. Igual Maria fala com a sua voz: com grandes coisas o Senhor, o poderoso Santo fez, e Ele vai fazer mais e mais na minha vida e na tua vida. Então vamos adorar o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, amado. E esse cântico, eu fiquei tão maravilhado de ler, que esse cântico é para mim e para você cantar também, é para nos alegrar, porque se Jesus não estivesse vindo a este mundo, eu e você não tinha esperança nenhuma. Se Jesus não tivesse vindo, vencido a morte, morrido no meu lugar, no teu lugar, nós não estaríamos aqui, tendo essa oportunidade aqui de louvar e agradecer o nome dele. Por isso, nessa noite, dá o seu melhor culto, adore Deus, não se importa, dê lugar ao Santo Espírito, faça igual João Batista ali dentro do ventre, dá lugar, deixa o Espírito Santo envolver, sinta essa presença maravilhosa, deixa ele agir em teu ser. É momento de, quando os louvores forem entoados aqui, você se desprender do natural e se prender ao sobrenatural, deixar o Senhor agir na sua vida. Eu quero convidar a equipe de louvor, juntamente com a igreja, vamos adorar, vamos dar a honra, a glória a quem é devido. Maria, ela falou, porque o grande coisa fez o poderoso, isso é o seu nome. Que nós possamos falar a mesma coisa que Maria falou naquele momento, que poderoso é o Senhor e grandes coisas Ele vai fazer por nós. Você adora o Senhor nessa noite e Deus abençoe a amada igreja. Adore-se Deus, louvado seja Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Amém. Seja glória.
Todo-Poderoso vem do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor está dizendo aqui na carta de Paulo aos Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Irmãos, vamos seguir o exemplo de Jesus, vamos nos curvar, vamos nos humilharmos. Às vezes nós achamos que é vergonhoso nós humilharmos, que nós estamos perdendo, que nós estamos nos rebaixando. Mas o exemplo que nós temos de Jesus Cristo, sendo Deus, Ele se humilhou, e pelo fato dele ter se humilhado, Deus o exaltou soberanamente, para que ao nome de Jesus Cristo todos os joelhos se dobrem e confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ser vencedores. Que Deus abençoe. Quero convidar o pastor Joel aqui, ele vai nos fazer a mensagem nesta noite, e que Deus possa prosperar a sua palavra através dos lábios do teu servo. Graças a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus por este momento tão especial, tão maravilhoso em nossas vidas, de estarmos mais esta noite aqui na presença do Senhor. Não há momento melhor do que esse, irmãos. Não existe momento melhor do que esse. Porque quando estamos na presença do Senhor, estamos na casa do Senhor, adorando, bendizendo, glorificando o Senhor e sentindo a presença gloriosa do Espírito Santo. Glória a Jesus. Eu fui buscar ali os meus sobrinhos ali na casa da Chiesa. Interessante, eu sempre, quando eu saio assim aos domingos, na hora do culto, antes do culto, eu sinto assim um vazio, uma coisa assim triste, assim olhando para fora assim, porque o meu lugar é esse aqui. Aí eu chego aqui, eu me sinto bem. Glória a Deus. Meu lugar, o nosso lugar é esse aqui, porque aqui a gente se reúne na presença do Senhor. Glória a Jesus. Eu quero estar vendo aqui para a nossa meditação a palavra oficial da mensagem, que se encontra aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 45 em diante. Marcos 6, versos 45 em diante. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estava no outro lado, dirigiram-se à terra de
de Genezaré e ali atracaram. Glória a Jesus. Irmãos, pastor Jacó antecedeu minhas palavras e exatamente baseado no que ele citou aqui a respeito do prazer de congregar, a respeito do prazer de estar na casa do Senhor, eu quero estar comentando isso também. E irmãos, temos muito a falar do Senhor Jesus, muitas coisas boas, maravilhosas para falar do Senhor Jesus. Uma pena que o tempo não dá para nós mencionar tudo que o Senhor Jesus fez, tudo que o Senhor Jesus faz, tudo o que o Senhor Jesus é. Mas eu quero apenas estar citando 3 situações importantes aqui do nosso Senhor Jesus. A primeira coisa que eu estava lendo a palavra do Senhor e observando a respeito do prazer, da alegria do Senhor Jesus de congregar, de estar na igreja. Os evangelhos falam muito a respeito das idas do Senhor Jesus às sinagogas. Sinagoga naquele tempo era a igreja, era o templo. Então o Senhor Jesus constantemente estava nas sinagogas, pregando, ensinando, curando. Então constantemente ele estava nas sinagogas. Um bom exemplo do Senhor Jesus, um bom testemunho do Senhor Jesus para nós, estar na igreja, na casa do Pai. Interessante que o Senhor Jesus, ele começou esta caminhada para a igreja, esse prazer de estar na casa do Senhor, desde criança, desde os seus 12 anos de idade. Aqui em Lucas, capítulo 2, fala bem a respeito disso. Não vou estar lendo toda a passagem, mas em Jerusalém, todos os anos eles comemoravam a festa da Páscoa. E aí, multidão de pessoas, os crentes, os servos de Deus, eles iam para comemorar a festa da Páscoa em Jerusalém. E após o Senhor Jesus ter completado 12 anos, os seus pais foram com ele à festa da Páscoa, lá em Jerusalém. E ia muita gente, era grande a multidão, muita gente para comemorar aquela festa. O pastor Jacó até relatou aqui na escola dominical hoje a respeito da Páscoa, mas ainda existia a festa da Páscoa, porque o Senhor Jesus ainda não tinha sido crucificado, o Senhor Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário, então eles ainda realizavam a festa da Páscoa. Então todos os anos eles tinham esse costume de ir à festa da Páscoa. E lá foram José, Maria e Jesus. Jesus tinha completado 12 anos. E a multidão era grande. E eles foram para aquela festa. Terminando a festa, aí eles regressaram para a sua cidade. E como tinha muita gente, o Senhor Jesus estava ali no meio dos primos, dos tios, dos irmãos da igreja. E os pais deles, tranquilos ali, pensavam com certeza, não, está no meio dos parentes, familiares, não tinha por que se preocupar. Porque criança geralmente é assim, quando sai em multidão de família, se mistura e vai e brinca e fica ali. Então a tendência nossa é ficar tranquilo. E foi o que aconteceu com José e Maria. Então, terminada a festa, eles voltaram para a cidade deles. E ali aconteceu mesmo, a multidão andando, e eles pensavam que Jesus estava no meio da multidão, retornando para a cidade deles. Quando eles chegaram lá na cidade deles, que eles não viram o menino Jesus, eles ainda procuraram lá e não acharam, aí voltaram, caminhada de um dia, voltaram para Jerusalém. E aí diz aqui a palavra, que eles procuraram Jesus durante 3 dias, 3 dias, diz aqui a passagem, o verso 46, e aconteceu que passados 3 dias, o acharam no templo.
Olha que maravilha. Jesus estava ali. Os pais pensavam que ele tinha se perdido, mas não, ele estava no templo. Quando os pais, depois de tanto procurar, o acharam no templo, conversando ali com os doutores, e todos ficavam admirados em ouvir o Senhor Jesus, em ouvir as palavras do Senhor Jesus. E achei interessante aqui o que Maria falou com Jesus. Diz aqui o verso 48, que quando eles viram Jesus, eles se maravilharam. E a mãe dele diz: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E olha a resposta do Senhor Jesus, no verso 49. E ele disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Glória a Deus. Maravilha, né, irmãos? O menino Jesus lá no templo, já 12 anos de idade, já estava ali no templo tratando dos negócios do pai. Com certeza ele estava também adorando o pai. E o que me chamou a atenção foi isso, irmãos. Ele com apenas 12 anos de idade, ali na casa do pai, envolvido com as coisas do pai, com certeza buscando a presença do pai, e falando também da palavra do pai àqueles doutores. Então, irmãos, realmente isto é um grande testemunho para nós. A outra situação também que me chama muita atenção no ministério do Senhor Jesus é que o Senhor Jesus era muito dedicado ao ministério dele, a tudo que ele fazia. Ele não parava, ele trabalhava, como eu citei antes, era diariamente nas sinagogas, trabalhando. E quando não era nas sinagogas, era em outros lugares também, trabalhando, fazendo a obra de Deus. E por ele ser assim muito aplicado ao trabalho, ele se cansava. E eu achei aqui interessante esta passagem aqui, que eu creio que os irmãos já leram, e às vezes alguém pode pensar também como eu pensei, mas é muito natural. Aqui fala daquele momento que Jesus estava no barco com os discípulos e veio a tempestade e o barco começou a balançar, parecendo que ia afundar. E o que o Senhor Jesus estava fazendo na polpa do barco? Estava dormindo sobre uma almofada. Mas Jesus, o mestre, dormindo? Claro, ele era homem também, e ele padecia do mesmo cansaço que nós padecemos também. Como eu falei, que ele era muito ativo no ministério, na obra, trabalhava muito. Então ali o Senhor Jesus não aguentou e foi tirar um cochilo. Mas nós glorificamos, porque mesmo ali ele dormindo, ali cansado, ele era Deus poderoso. O poder de Deus estava sobre ele. Não importa o que estava acontecendo, o vento balançando o mar, a tempestade, ele era Deus poderoso do mesmo jeito. E seguindo, irmãos, seguindo aqui, nós vemos, eu falando a respeito do Senhor Jesus, que ele se cansava. Aqui em João 46, ou melhor, não existe João 46, né? João 4, eu li esta passagem aqui, irmãos, observando ali o cansaço, o trabalho do Senhor Jesus. Eu me emocionei, eu me emocionei. Eu estava lendo, estava no meu quarto lendo, e na hora eu até falei assim: tadinho de Jesus. Eu falei desse jeito: tadinho de Jesus. Olha, nós temos que ter sentimento também de carinho com Jesus, né? E eu falei: tadinho de Jesus. Foi um sentimento que veio no meu coração na hora. Quando eu li essa passagem, eu estou falando aqui do cansaço
que o Senhor Jesus enfrentava muitas vezes. Então diz aqui, olha, o verso 4, ou melhor, é o verso 6 que diz, olha, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Viu? Cansado. Em outra versão, tradução diz que ele vinha debaixo de um sol escaldante e com certeza de uma longa caminhada. E eu estava observando isso aqui, irmãos. O Senhor Jesus sentou ali porque ele estava cansado. Cansado de quê? De trabalhar na seara, fazendo a obra do Senhor. Que testemunho maravilhoso para nós. E eu estava pensando, irmãos, que hoje nós temos o ônibus, temos bicicleta, temos carro. Muita gente pega até o ônibus e fica reclamando, que tanto tempo aqui na parada e tal. Mas olha, entra no ônibus, senta e vai tranquilamente, não pega chuva, não pega sol, nem nada, às vezes ainda reclama. Mas o Senhor Jesus e os seus discípulos naquele tempo, não tinha nada de negócio de ônibus, de carro não. Era barco, alguma vez outra no lombo de um jumento, e o mais era a pé. A pé, no solzão. Por isso que o Senhor Jesus estava cansado. Mas mesmo assim ele estava ali fazendo a obra de Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, nesta passagem que eu acabei de falar, de ler e falar, era a dedicação, o empenho do Senhor Jesus, o compromisso do Senhor Jesus com a obra de Deus. Ele não somente cansava, ele não somente andava a pé, como também até fome ele passava. A pessoa até fome ele passava. Esta hora aqui, isso era meio-dia. Essa quarta hora, essa sexta hora, só era meio-dia. Ele não tinha comida ainda, os discípulos tinham que buscar alimento, comida para ele. Mas, seguindo aqui o verso 31, me chamou muita atenção que os discípulos, quando chegaram, que viram o Senhor Jesus conversando com a mulher, aquela mulher samaritana, eles ficaram admirados, mas eles não perguntaram nada. Tão somente eles estavam preocupados em que o mestre se alimentasse, e eles rogaram ao Senhor Jesus: bem come, porque o Senhor Jesus até aquela hora não tinha comido. Então veja que o Senhor Jesus também, ele não só padecia cansaço como fome, pelo trabalho que ele realizava para o Senhor. E olha a resposta que o Senhor Jesus deu para os seus discípulos. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Aleluia. A maior preocupação do Senhor Jesus ali, muito embora ele estava com uma fome física, mas a maior preocupação dele ali era em resgatar vidas, era em libertar vidas. Eu fico imaginando quando isso é a mesma coisa não, é bem diferente, né? Tudo que o Senhor Jesus fazia é bem diferente do que nós fazemos, então não podemos nunca falar que é a mesma coisa, mas dá para a gente lembrar, pensar, quando nós estamos jejuando, que vem a fome, aí você pensa: não, olha, eu estou com fome, mas eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito aqui neste jejum, de receber a bênção, de estar mais próximo do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele estava com fome, mas ele tinha um propósito ali, de cumprir a obra do Pai, de resgatar vidas. E olha, que estava diante do Senhor Jesus, aquela mulher sofrida, aquela mulher que realmente precisava da libertação. Então o Senhor Jesus estava ali preocupado, pensando em libertar aquela vida. Glória a Deus. Então, amados, voltando aqui para a leitura oficial, eu estava meditando aqui esta passagem antes da leitura, que fala a respeito da multiplicação dos pães e os peixes. Eu estava pesquisando, meditando aqui, e eu entendi aqui que o Senhor Jesus estava com aquele povo ali, talvez antes do almoço, já cedo, até mesmo porque teve a multiplicação dos pães, dos peixes. Significa que o povo talvez não tinha almoçado ainda.
e ali o Senhor Jesus realizou aquele milagre para que eles pudessem alimentar. Então o Senhor Jesus já vinha de uma jornada de cedo, e o Senhor Jesus terminou de realizar aquele milagre. Continuando aqui na passagem que eu li, ou na leitura oficial que eu li, o Senhor Jesus falou com os seus discípulos para eles atravessarem e ir para o outro lado, já para um outro lugar onde eles iam continuar fazendo a obra de Deus. E o Senhor Jesus diz aqui, logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar para diante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E enquanto ele estava despedindo a multidão, naquele momento que ele estava despedindo a multidão, isso já era tarde. Dá para entender claramente, a gente pesquisando e estudando aqui, que quando ele terminou de despedir aquela multidão, porque era muita gente, e o pessoal ali com certeza, um perguntava uma coisa, outro perguntava outra, e ele aconselhando e falando e tal, dá para entender que quando ele conseguiu despedir a multidão, já era bem tarde. E uma vez despedida a multidão, diz aqui a palavra, peço que você abra a sua Bíblia aí, para você acompanhar, Marcos 6 e 46, Marcos 6 e 46, veja o que diz aqui. O Senhor Jesus, depois de cansado, que ele realmente estava cansado, o trabalho dele ali estava sendo muito intenso, depois que ele despediu a multidão, cansado, diz aqui, olha, e tendo-os despedido, foi para a sua casa descansar, foi para a sua casa tirar um sono. É isso, irmão, está escrito aí? Foi para onde? Foi para o monte orar. Glória a Jesus. Mesmo cansado como ele estava, ele foi para o monte orar, foi para o monte buscar a presença de Deus, falar com o Pai. Aleluia. Não é maravilhoso, irmãos, esse testemunho para nós? Porque se fosse nós, talvez, quem sabe, não, hoje já fiz muito, já trabalhei muito, vou para casa, vou dormir, vou descansar. Normalmente é assim. Mas o Senhor Jesus terminou de despedir a multidão, foi para o monte orar. Irmãos, é interessante a gente ler a palavra de Deus, mas não só ler e estudar, meditar, que você vai lendo, vai meditando, você vai se aprofundando e vai tirando algo profundo, porque isso aqui é muito profundo e você vai aprendendo tantas coisas, como eu aprendi aqui. Eu já li essa passagem várias vezes, e como Deus falou comigo agora quando eu estava lendo esta passagem. E eu entendi aqui, irmãos, meditando e estudando aqui, que quando o Senhor Jesus desceu do monte, isto já estava entrando para a madrugada. Você pode pesquisar, meditar direitinho, que você vai entender isso. Quando ele desceu do monte, já estava entrando para a madrugada. Ele passou muito tempo lá no monte orando, falando com o Pai. E quando ele chegou, quando ele desceu do monte, diz aqui: e sobrevindo à tarde, quando ele desceu do monte, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. O que é que você faria? Você fosse para o monte orar, e você ficasse lá no monte, depois a embarcação que você tinha, que você contava com ela, aquele barco, você chegasse no monte, digamos, era 2 horas da madrugada, 2h30, e o barco estava lá longe. O que é que você faria? E você sozinho ainda, sozinho, 2 horas, 2h30 da madrugada, na beira do mar ali em terra. Não tinha outra coisa a fazer. Eles estavam a distância já de 5 a 6 quilômetros distante do Senhor Jesus. 5 a 6 quilômetros. Nós não tínhamos nada a fazer. Mas aqui onde vê, a gente vê também, por isso que é bom estudar a palavra. A gente vê aqui o poder do Senhor Jesus. Esse negócio do barco está longe dele, e ele sozinho em terra, isso ele não queria dizer nada para ele, porque ele era o poderoso.
O que ele fez? Glória a Deus. Tão somente, diga morte, amém? Tão somente ele começou a andar sobre as águas, de madrugada, aleluia. E seguindo aqui, irmãos, o verso 48 diz: E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, isso era 3 horas da madrugada, essa quarta vigília da noite era 3 horas da madrugada, aproximou-se deles, andando sobre o ar, e queria passar adiante deles. Irmãos, a outra situação aqui que me chamou muito a atenção, nós vemos aqui o poder do Senhor Jesus. Talvez você nunca pensou nisso. Olha, ali fala que era a quarta vigília da noite, 3 horas da madrugada. Você pode ver em outras tradições, em outras versões, que é 3 horas da madrugada. Olha, 3 horas da madrugada, o Senhor Jesus distante deles, de 5 a 6 quilômetros, isso escuro, o Senhor Jesus conseguiu vê-los. Olha, 6 quilômetros é mais ou menos daqui, né, pastor Jacob, no Riacho Fundo, né? Mais ou menos no Riacho Fundo. Quem é que vai conseguir enxergar daqui, lá no Riacho Fundo, de madrugada, escuro? Quem vai? Ninguém. Olha aí o poder do Senhor Jesus. Já tinha pensado nisso? 3 horas da madrugada, os discípulos 5 a 6 quilômetros estão do Senhor Jesus, e ele conseguiu vê-los a essa distância. E mais ainda, para nos levar a glorificar mais o Senhor ainda, é que os olhos do Senhor Jesus os viram ali fadigados, porque o vento estava ali contra eles. Isso, irmãos, dá-nos a entender, irmãos, isso dá-nos a entender de que muitas vezes nós estamos lá em nossa casa, às vezes 3 horas da madrugada, naquele sofrimento, de dor, de angústia, de preocupação, e às vezes a gente pensa que está só, mas não está só não, está só não. O Senhor Jesus está ali olhando para nós, como Ele olhou, como Ele viu os discípulos naquela distância. A primeira coisa que Ele observou foi a luta dos discípulos ali, remando e o vento lutando, e quantas vezes os ventos da tribulação, da enfermidade, tantas situações vêm contra nós, mas o Senhor Jesus está ali olhando para nós. Nós estamos só, irmãos, nós estamos só, os olhos do Senhor estão sobre nós, para nos proteger, para nos guardar, para nos abençoar. Irmãos, e foi tão assim maravilhoso aquele fato, aquela situação do Senhor Jesus estar andando sobre as águas, que os discípulos, quando o viram, eles ficaram pasmos, preocupados, e começaram a gritar, pensando que era um fantasma. Eu estava até pensando que o irmão Jurandir gosta muito de ir lá para a beira dos rios, e até leva o irmão Odson, né? Irmão Jurandir, imagina se você tivesse com o irmão Odson lá no barco, no meio do rio, lá, 3 horas da madrugada, e você visse vindo em sua direção ali, alguém andando assim, andando, o que é que você ia falar? Moço, o que é isso, moço? O que é isso, moço? Olha o pavor que vocês iam passar. Imagina a fadiga dos discípulos ali, o pavor, quando eles viram ali Jesus andando, e a palavra do Senhor Jesus foi: ó, não tem mais, sou eu. Glória a Jesus. E é isso que o Senhor Jesus fala para nós, irmãos, quando nós estamos diante das lutas, das dificuldades. Ele fala: não temas, estou com você, sou eu, Jesus, estou com você, para te abençoar, para te proteger, para te curar. Glória a Jesus. E aí, amados irmãos, outra situação interessante que eu glorifiquei ao Senhor Jesus, e você vai glorificar também, quando eu estava lendo essa passagem, que quando o Senhor Jesus entrou no barco, o que aconteceu? O que, Michel? O que aconteceu? A tempestade foi embora, tudo se acalmou, tudo se acalmou. Aonde o Senhor Jesus está? Nada de problema, de tristeza,
de vendavais que venham nos abater, para em pé, porque a presença do Senhor Jesus é poderosa e gloriosa para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger. Interessante, glória a Deus, quando o Senhor Jesus entrou no barco, tudo se acalmou. E os discípulos ficaram ali, olha, admirados, porque eles ainda não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles não tinham compreendido ainda. Aí vem um outro milagre extraordinário desse. Então é assim, irmãos, que o Senhor Jesus faz, milagres, grandes milagres atrás do outro. É assim que o Senhor Jesus faz. Mas o Senhor Jesus falou com eles a respeito da dureza do coração deles, porque o Senhor Jesus observa também isso em nós. Ele conhece os nossos corações, e o Senhor Jesus quer que todos nós tenhamos um coração que confia nele, que entenda que Ele é o nosso Deus, que tudo Ele faz por nós, e que Ele está conosco em todos os momentos de dificuldade, de lutas que nós passamos. Então, irmãos, eu pude ver aqui nesta palavra o poder do Senhor Jesus, a autoridade do Senhor Jesus, e como falei no início, o prazer que o Senhor Jesus tinha de estar na casa do Pai, adorando o Pai, e que nós possamos, no nome do Senhor Jesus, seguir as pisadas do Senhor Jesus hoje e sempre. Amém? Deixa então para a nossa meditação esta palavra, no nome do Senhor Jesus. Pastor Jacó. Aleluia, irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa. Nós temos que atentar-nos para aquilo que nós temos lido. Esse culto, no qual o pastor Joel fez essa narrativa, ele começa aqui no capítulo 6, no versículo 30 em diante. Isso muito cedo da manhã, os discípulos tiveram um encontro com Jesus, e vai se reunindo uma grande multidão para serem curadas, para serem abençoadas por Jesus. Isso nos dá a ideia do tamanho desse culto e a extensão desse culto. E a certa altura, os discípulos disseram para Jesus: Senhor, dispersa essa grande multidão, para que eles possam sair e procurar alguma coisa para comer, porque senão eles vão desfalecer. E Jesus disse para os seus discípulos: dai-lhes vós de comer. Resolva o problema, mas não tinha nada ali, só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ali Jesus, ele faz aquela multiplicação daqueles pães, e nessa sequência, irmãos, depois de tudo isso aí, como o pastor Joel bem colocou, mais tarde está aqui dizendo que o Senhor mandou despedir as multidões, e ele despediu aquela multidão, e ele saiu para orar. Depois de todo esse trabalho, o dia inteiro, uma multiplicação de pães é muita coisa. Tinha ali só de homens, tinha 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Dá a entender que tinha acima de 12.000 pessoas. Cuidar de 12.000 pessoas é algo assim extraordinário. E quando consegue despedir essa multidão, Jesus despediu também os discípulos e mandou que eles atravessassem para o outro lado. Ele foi para o monte de orar. E quando ele está lá, já andando para a última vigília, ele resolve ir embora. E tem essa situação dessa grande tempestade. Ele acalma o mar, ele acalma também o coração dos seus discípulos. Mas lá no versículo 53, dizendo, já falando do outro dia, aqui já tem mais de 24 horas, está dizendo no versículo 53, do mesmo capítulo. Então já estavam do outro lado, dirigiam-se à terra de Genezaré, e ali se atracaram, para atracar no outro dia. Irmãos, como nós pensamos que
nós temos a dificuldade de congregar, de estarmos diante do Senhor por uma hora de culto. Mas é difícil, é uma canseira, um enfado. Não nos move o coração para ouvirmos essas palavras tão maravilhosas. E aqui, o que nós vimos aqui é Jesus despedindo aquelas multidões, despediu uma vez, tentou uma vez, depois lá na frente despediu aquela multidão, e quando eles chegaram do outro lado, quando eles atracaram, o que aconteceu, está dizendo ali, a multidão já estava lá aguardando Jesus novamente. Não era demais. Era uma jornada muito grande. É que nós possamos ter esse exemplo e amar, estar na casa do Senhor, adorar, aprender o tempo do Senhor, para que ouvirmos essas palavras tão maravilhosas e esses exemplos tão grandiosos. Mais de 24 horas no trabalho de Jesus e dos seus discípulos, e quando eles chegaram do outro lado, eles atracaram. Quando atracaram, a multidão já estava ali aguardando de novo. É muita coisa, né? As crianças vão entrar agora na cara da Laís, né? Nós temos a promessa do Senhor que Ele nunca nos deixará, que Ele sempre cuidará de nós. E que você possa iniciar esta semana com essa certeza de que Deus está com você. E que se os seus sonhos forem sonhos de Deus, esses sonhos se concretizarão. Os teus sonhos